Oi, gente, eu mais uma vez aqui. Tá caindo, eu não tô entendendo. Tá caindo, é a quarta vez que cai. Oi, Vinícius, boa noite. É a quarta vez que cai. No início da live eu tava no momento de oração. Mas vamos perseverando. Vamos perseverando. Que é na perseverança que a gente alcança, né? Pois vamos iniciar com mais rapidez. E se cair, eu vou ficar tentando. Né? Já é a quarta vez que a gente tenta. Mas vamos tentar mais uma vez. Porque com certeza vai ser bênção para nós, né? Para que isso tudo está acontecendo, nessa tentativa de impedir, nesse momento de crescimento. Graça e paz, Yasmin. Minha filha, quarta vez que cai essa live. Tudo bem com você? Espero que esteja bem. Vamos orar rapidinho, vamos aprender um pouco sobre ansiedade. Eu espero que eu consiga executar dessa vez. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu nem botei o louvor agora porque já é a quarta vez que aqui toca, mas vamos embora, vamos orar. Pai, te damos graças, louvamos o teu nome pela essa rica oportunidade de estarmos aqui. Desde já nós repreendemos toda ação contrária que nos tenta impedir de aprender da tua palavra e que nesta noite nós possamos crescer na graça e no conhecimento das tuas verdades. Alcance todas as vidas que aqui estarão, aquelas que não estão, mas que vão ouvir depois essa ministração, né, que elas possam cada dia mais desejar aprender, meditar e praticar as tuas palavras. Louvamos o teu nome e te agradecemos por este momento em nome de Jesus. Meu Deus. Complicado, né? Mas vamos lá. Muito complicado. Mas não deixa isso entristecer, não. Vamos embora, vamos avançando. Faz parte. Faz parte, é desafiador. Né? Mas a gente vai crescendo nas dificuldades, né? E vamos rompendo. Né? O importante é não desistir de aprender. O importante é não desistir de buscar. É importante é não desistir de ter momentos para aprender da palavra de Deus. Entende? Independente das circunstâncias, das dificuldades, a gente tem que avançar. Simplesmente na primeira vez que caiu, eu tentei a segunda, se caísse eu ia dizer não, é porque não é para fazer hoje. Mas eu vou insistir. Sabe por quê? Porque o maior interessado em aprender é o meu coração, minha mente. Espero que você que esteja do outro lado também deseje aprender, com certeza, né? Senão você não estaria aqui. E vamos aprender sobre um tema que está invadindo a vida das pessoas com tanta força. Com essa altivez que o mundo oferece, com esse corre-corre que está demasiado, com essa busca de suprimento das necessidades. Isso muitas vezes está trazendo, né, um desequilíbrio emocional das nossas vidas. Se a gente não estiver bem alicerçado com a palavra, se a gente não estiver desejoso de buscar e aprender e pedir força suficiente, a força já habita em nós, mas a gente precisa aperfeiçoar, buscando, lendo, meditando, orando, considerando, desejando e praticando o que chega. É um tema muito forte, né, que é sobre ansiedade. Hoje, não só hoje, já faz um tempo, que muitas pessoas estão vivendo cada dia mais ansiosas, né, por não perceber, por não conseguir conquistar, por tanta dificuldade que enfrentam, né, por coisas que vêm sofrendo, né, pessoas que muitas vezes se sentem sozinhas fisicamente e estão deixando a ansiedade dominar. Pessoas ansiosas, preocupadas com o dia de amanhã, né? E quando a gente para meditar na palavra e ter consciência de com quem estamos, né, a gente vai começar a abrir nossa mente para uma compreensão melhor e para que a gente rompa com as dificuldades, né? Porque se a gente tem conhecimento, se a gente tem compreensão
de quem está conosco, o nosso Pai, que a gente, em nenhum momento a gente vai ficar só, que quem garantiu isso foi Ele, né? Que jamais nos deixaria só, a gente poderia romper mais com essas dificuldades, né? E impedir esse sentimento de aflorar a cada momento das nossas vidas, a ansiedade. E a gente vai estudar um pouco sobre isso. Eu estava aqui lendo, passando, meditando e eu vendo, Senhor, o que é que o Senhor quer tratar conosco? Queridos, esse tema ele é muito forte, porque se a gente não aprender a dominar sentimentos contrários do que a palavra ensina e nos instiga, isso, amém, graça, paz do Senhor, boa noite. A gente vai deixar que esse sentimento domine nossa alma, nossa mente, nossos pensamentos, porque a ansiedade é nada mais do que eu me preocupar com o que pode acontecer. E a Bíblia diz que a cada dia o seu mal, que o outro dia pertence ao Senhor, não é verdade? E a gente vai ler um versículo, né? Primeiro que está em Filipenses 4, deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu ter cuidado que eu fui botada uma vez terminei apagando, tirando a live, porque eu toquei onde não era para tocar, meu pai. Então eu quero instigar você a ler aí, se você tiver uma Bíblia perto, se você não tiver, né, que você... Eu deixei fixo aí o primeiro versículo, né, sobre ansiedade, para que vocês possam depois anotar e ler mais. Eu sempre falo, né, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se familiariza com a palavra, mais revelação a gente vai ter, mais ensinamento a gente vai ter, mais a gente vai receber do Pai, não é verdade? Então, olha, vamos ler aqui Filipenses 4, 6 e 7, sobre ansiedade. O que é que o Senhor trata com a gente nessa noite? A importância da gente conhecer a palavra, a importância da gente estudar essa palavra, né? Porque quando vier os sentimentos contrários, a gente tem como combater, a gente tem como dominar, né? A gente tem como impedir que aquilo tome pouso nas nossas vidas, mas só é possível buscando na palavra, só é possível estudando essa palavra, não tem outra forma, queridos, não é verdade? Aí diz aqui, ó, não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, as necessidades, por meio de oração, súplicas com ações de graça. O 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração, nossa mente, e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que é que o Senhor está falando para nós nesta noite? Ei, não andei ansiosos por coisa alguma. Queridos, essa palavra ansiedade, esse sentimento, ele impede da gente ficar sensível para ouvir Deus. A ansiedade, ela faz com que a gente olhe para o foco errado. Tira os olhos do Senhor. Porque uma pessoa ansiosa, uma pessoa com ansiedade, né, compulsiva, né? Tem umas pessoas que têm pouca ansiedade, outras têm média, outras têm muita, né? Mas não deixa de ser uma ansiedade. E se não aprender a combater isso, ela vai aumentando. E a dificuldade vai se alastrando, né? Porque Deus não trabalha na ansiedade. Até porque se você estiver ansioso, você não vai atentar para os ensinamentos do Senhor. Porque a ansiedade toma conta. A dúvida bate a porta e ela consegue entrar. Não é verdade? Boa noite, doutor César. O senhor está bem, né? Então, isso é um dos pontos, né, que requer muita atenção nossa sobre a ansiedade, né? Então, o Senhor a todo momento, se a gente tem vários versículos que falam, o Senhor dizendo assim, ei, não andeis ansioso,
Você vai conseguir mudar algo? Não vai, você só vai se prejudicar. A ansiedade, ela vai atropelando todas as coisas. A ansiedade vai detendo você. Você vai ficar perdendo as forças, porque o seu olhar está crítico na ansiedade. A gente sabe que esse mundo aí, né, com essa altivez, com esse corre-corre, como eu falei, tem roubado muitas vezes, né, aquele cuidado da gente estar bem equilibrado em tudo que vai realizar, o cuidado de ter um equilíbrio nas coisas, mas muitas vezes a gente não consegue conquistar aquilo que deseja, né, e vai desacreditando, e vai se tornando ansioso, e vai se preocupando, porque as coisas vão surgindo, e a gente vai ficando cada vez mais frágil, né? E a coisa vai aumentando, vai tomando uma proporção que, se a gente não atentar para os ensinamentos da palavra, aquilo vai dominar nossas vidas. Né? E a ansiedade, né, ela toma conta, ela abafa, ela impede da gente crescer, ela faz com que a gente desacredite, entendeu? Né? Mas é isso que a gente não pode permitir. Por isso que o Senhor está trazendo para nós nesta noite. Que, ei, psiu, não, ele está dizendo para nós, para mim, para você. Ei, você que está aí, não ande ansioso não, por coisa alguma. Pelo contrário, sejam todas as nossas solicitações declaradas na presença de Deus. Em que formato, Fabiana? Em oração, entrega diante dele. Entrega diante dele. Né? Eu pensei que ia cair novamente, porque já é a quarta vez, viu, minha gente, que a live cai. Entrega diante dele toda a vossa ansiedade. Aí aqui a gente diz, olha, vamos ler esse versículo. Né? Nós acabamos de ler esse Filipenses 4, 6 e 7, mas deixa eu ler isso aqui para nós, a nossa meditação. Em 1 Pedro, espero que essa live não caia. 5, 7, olha o que o Senhor continua falando para nós. 1 Pedro 5, 7. Diz assim, ó. Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é que ele está dizendo? Olha, primeiramente ele diz, ei, não fica ansioso com coisa alguma. Entende? Isso, é claro, a ansiedade é algo que está incomodando. Sim, concordo, doutor. Concordo, sim. Né? Não, uma dádiva eu discordo. Né? Mas a ansiedade é algo que eu estou desejando e não estou conseguindo. E aquilo eu vou desacreditando, vou sofrendo por antecedência, né? Que é uma preocupação. E aquilo vai tomando pouso se eu não tiver um domínio, se eu não souber como combater. Aquilo vai tomando o meu espaço e eu vou cada vez mais desacreditando. E eu vou conseguindo não enxergar muitas coisas que estão na frente para me mostrar que há possibilidade, que eu consigo superar, que eu consigo ultrapassar, entende? Como eu lhe falei, doutor, ansiedade é um sinal do que a minha mente está focando no local errado. Né? Claro que a ansiedade ela vem, mas a gente tem que dominar para ela não permanecer, porque senão ela atrapalha o nosso progresso. Né? Porque geralmente, por isso que o Senhor está falando na sua palavra. Primeiro ele diz que a gente não tem que andar ansioso. O problema vai surgir, né? Claro que a gente está aqui, no mundo teremos aflições, ele vai surgir, mas a gente tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma calma para que aquele problema não tome uma proporção que a gente não consiga superá-lo, né? E se a gente ficar ansioso, a gente vai atrapalhar, a gente não vai conseguir ouvir corretamente, a gente não vai conseguir ver soluções, porque a ansiedade está tomando conta. E olha, eu trabalhei com muitas pessoas, né, quase 3.000 pessoas, e uma das coisas que mais acontecia diariamente eram jovens, até idosos também, que trabalhava todo tipo de idade. Pessoas com a ansiedade aflorando, né? Que não conseguia respirar, um nível já avançado. E a gente sempre puxava para uma salinha, tinha, né? O auxílio de médicos, né? Tudinho, as enfermeiras, a gente tentava, mas tem um lado também de diálogo. Né? E eu já tinha conversado com muitas pessoas, né? Eu ia para a sala para tentar entender o que estava aflorando.
E eu pude ver na prática muitas situações, pessoas que estavam desacreditadas porque a ansiedade estava tomando conta de uma forma que estava já tendo sinais nos seus corpos de que, né, de medo, o medo estava invadindo de uma forma porque a ansiedade estava causando isso. Outras situações, pessoas que estavam tendo até falta de ar pela ansiedade, né, aflorando com problemas que existiam, que não conseguiam ver soluções, preocupadas com o dia da manhã e estavam sofrendo já hoje. A gente tem que ter cuidado, porque as nossas ações de hoje vai determinar o nosso futuro. Então a gente tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma calma. Isso quer dizer que a gente não vai enfrentar a luta? Vai. Vamos enfrentar lutas constantes, problemas constantes. Mas se a gente, né, cada dia mais aprender, né, a controlar, né, os 5 sentidos, né, a gente vai errar menos, a gente vai ter uma visão maior, a gente vai conseguir dar passos mais seguros. Agora, claro, isso não é de uma hora para outra, né? Isso é um aprendizado, isso é um dia a dia, isso é uma busca constante. E uma coisa eu sei, o Senhor está falando para nós que a gente não pode, né, deixar que a ansiedade tome conta. Se tem algum problema te afligindo, coloca diante do Senhor. Entrega a Ele. A ansiedade, ela não vai mudar a situação, vai fazer você ficar com sintomas no seu corpo. Porque ela responde em outras áreas. Entende? Então, como eu disse, eu trabalhei com muitas pessoas e eram dos pontos que mais a gente ia para uma sala para conversar com a maioria era jovens, né, que deixavam, que achavam que não eram capazes, que tinham dificuldade, estavam passando lutas, se achavam sozinhos, não estavam se achando capazes de enfrentar. E eu sempre falava que a ansiedade aflorando, você não vai conseguir resolver nada. Você tem que aprender a dominar quando o problema vier. Ai, calma, não se afligir, orar, colocar diante de Deus, Senhor, me mostra como eu me conduzi. Como a gente leu, né, em Filipenses 4:6, que chegou depois de uma lidinha, 4:6 e 7, né, que o Senhor fala claramente que a gente não tem que andar ansioso por motivo algum. Muito pelo contrário, tem uma dificuldade, coloca diante dele. Né, e não é cruzar os braços, estou colocando diante dele, vou cruzar os braços. Não, a nossa parte a gente tem que fazer. Não é verdade? Que é o lutar, é o desejar, é o ir para frente, perseverar, não desfalecer. E isso só é possível se eu estiver bem buscando a palavra. Essa palavra que liberta, essa palavra que me ajuda, essa palavra que faz a força que já existe dentro de mim e de você, ela se fortaleça cada vez mais, ela se aperfeiçoe cada vez mais. E como a gente leu lá em 1 Pedro 5:7, ele diz também que tem que lance sobre ele toda a nossa ansiedade. É porque ele cuida, é o pai. É a mesma coisa, ó, vocês que são pais e mães, se você tiver um filho, está preocupado com algo, ele vai e coloca diante de vocês. Pai, o que é que eu faço? O que é que vocês vão instruir? Meu filho, tenha calma, vai dar tudo certo, faça dessa forma, olha, calma, vamos juntos, a gente vai rompendo. Mesmo assim é o Senhor, colocar diante dele, porque ficar ansioso, começa a ter palpitações, começa o coração, olha, acelera, porque a ansiedade até destrava isso aí. Cansei de atender pessoas. Cansei. Eu não sou psicóloga não, viu, minha gente? Mas eu sempre gostei muito de ler. Então, assim, eu aprendia muito. E como convivia muito com pessoas, a gente aprende mais um pouquinho na prática. Então, eu pude conversar com muitas pessoas que estavam numa crise de ansiedade, né? E a gente pôde dar algumas instruções. Agora, claro, cada um tem que desejar, né? E fazer a sua parte. Porque não vai ser de uma hora para outra. Né? E aí eu vou lá para o salmista quando ele falava. Deixa eu abrir lá para mostrar para vocês. Em Salmos. Olha, Salmos 94:19. Salmo 94. Deixa eu abrir aqui. E a gente tem que ter esse cuidado, esse feeling de entender, de não deixar que isso domine nossa vida, nosso corpo, porque senão a gente adoece. Adoece. Vem sintomas no nosso corpo. Vem, isso é fato. É fato. Olha,
Salmos 94, 19, quando o salmista diz assim, né? Quando a angústia já controlava todo o meu ser, teu consolo trouxe tranquilidade à minha alma. Isso foi quando Davi estava na aflição, que a ansiedade invadiu completamente o ser dele, que ele já não conseguia mais, né, ter domínio mais, mas o consolo do Senhor, da sua palavra, né, do seu poder, tranquilizou a alma dele. Porque, queridos, uma alma é mente, é raciocínio, emoções. E é por isso que a Bíblia sempre instiga a gente. E eu sempre falo que precisamos renovar nossa mente. Se a gente não renovar a mente com a palavra de Deus, a gente vai se deparar com muitas situações. Não vai ser a primeira vez, nem vai ser a última. Mas a gente, com a mente renovada em Deus, com sua palavra, a gente vai aprender, vai se familiarizando com a palavra e a gente vai aprender a dominar esses pensamentos, esses sintomas, né? Essas emoções que afloram muitas vezes, que tiram a gente do controle e chegar a ponto de desfalecer nossa vida, nosso corpo. Entende? Mas para isso é necessário ter uma busca de estudo. É necessário confiar no Senhor. É necessário colocar a fé em operação. Porque senão, queridos, a gente não vai ver nada. Nada. Mas se a gente colocar diante do Senhor, seja qual for a ansiedade que está querendo tomar conta da minha vida e da sua, a gente aprende a dominar. Epa, ansiedade não vai resolver nada. Eu vou terminar impedindo de ouvir o que Deus está me direcionando. Eu vou com essa ansiedade, eu deixando ela tomar conta de mim, da minha mente, da minha alma, dos meus pensamentos, né? Isso vai impedir de eu avançar, de eu crescer e de eu superar isso que eu estou enfrentando. Entende? Então, um dos pontos que mais tem acontecido no nosso meio são pessoas com ansiedades, né? Que estão tomando conta, que não estão tendo controle, que a ansiedade está impedindo o seu crescimento, que a ansiedade está fazendo você tirar os olhos do céu. Quando eu falo céu, os olhos do Senhor, sabe? E a gente precisa ter cuidado com isso. Entende? E como aqui Davi falava, né, que a angústia, a ansiedade tomou tanto conta dele, que ele, né, com o consolo do Senhor, glória a Deus por isso, tranquilizou a alma dele. Houve uma calmaria, né? A alma é a mente, os pensamentos dele. Por isso que com certeza ele conseguiu, né, ter um controle ali, porque o Senhor falou, né, ajudou ele a tranquilizar, né, sua alma. E com certeza, se a gente ler toda a história, né, continuar lendo os salmos, a gente vai ver que em muitos momentos de aflições, né, de problemas, de dificuldades, ele foi aprendendo a colocar os olhos fintados em Deus para ele poder superar as dificuldades que ele vinha enfrentando. Não é verdade? E não é diferente conosco. Né? A gente está aqui no mundo, contramando esse mundo, a gente anda o contrário. Por que o contrário? Porque é questão de natureza, não é verdade? E nada contra quem não crê, né? A gente respeita, né? Cada um tem o seu pensar. Mas a partir do momento que a gente conheceu a verdade que liberta, que a gente conheceu o Senhor de todas as coisas, né? É importante a gente avançar cada vez mais, aprender e colocar em prática tudo que tem ensinado. Não é verdade? Sabendo que não estamos sozinhos, sabendo com quem andamos, sabendo a proteção que nós temos, não é verdade? E que vamos enfrentar dificuldades, sim. Continuaremos. Enquanto a gente viver nessa terra, a gente vai passar por dificuldades, não é verdade? Então eu quero mostrar para você. Aí veja o que o Senhor fala em sua palavra. Continua falando. Lá em Lucas, a gente passaria aqui um tempão só mostrando pontos sobre ansiedade, que sempre o Senhor dizendo a gente: ei, não adianta ter ansiedade. Não deixe que isso tome conta. Você vai atrapalhar a sua vida. Você vai impedir o meu agir. Olha, Lucas 12, 25 e 26. E isso é uma guerra constante, queridos, que nós estamos aqui na Terra. Né? Porque os problemas tentam nos engolir a todo momento.
né? E quando a gente não consegue enxergar uma solução, que muitas vezes é tantas circunstâncias, né? E que a gente olha e diz, e agora? Né? Aí se a gente não tiver um domínio ali, se a gente tiver um controle na palavra, uma busca, né, de oração, de conhecimento dessas verdades, aí vai chegando, a ansiedade vai tomando conta, os problemas vão aumentando, as circunstâncias vão aumentando e a gente não tá vendo nada e a gente afunda. Entende? Porque a gente tá olhando pro foco errado. E a gente tem que aprender a saber lidar com esse tipo de coisa, porque a gente vai continuar enfrentando, né? Mas o diferencial é que a gente não tá sozinho. Temos um Pai poderoso junto conosco, que nos ajuda, nos ensina, nos capacita, nos aperfeiçoa, nos protege de todo o mal, né? E vamos avançando. Então, Lucas 12, 25 e 26 diz assim: quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar por um pouco que seja a duração da sua vida? Isso é uma pergunta. Medita aí junto comigo. Considerando que vós não podeis fazer nada em relação às pequenas coisas da vida, por que vos preocupais com todas as outras? Aí se você continuar lendo, eu instigo você depois, né, a continuar lendo, 27 em diante, aí vai falar sobre as flores do campo, elas nem fim nem tecem, todavia asseguro, né? Deus veste assim como as ervas do campo, e aí você vai vendo. Mas eu quero me deter nesses 2 versículos. E você não vai conseguir mudar nada. Acrescentar nada. Se a gente viver uma vida de ansiedade, uma vida de preocupação, a preocupação vai vir, claro. Porque a gente é humana, a gente tem uma alma, né? E a gente está em processo de crescimento, de renovação. Então sempre vai acontecer coisas, né? Mas a gente não vai acrescentar nada. Veja, quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar por um pouco que seja a duração da sua vida? Não vai, a gente não vai conseguir, né? A gente não pode fazer nada, querido, em relação às pequenas coisas, imagina as outras. Então a gente tem que colocar o nosso papel, colocar diante do Senhor, confiar nele, acreditar no que for passivo para nós, a gente executar. Mas o que não for passivo, a gente coloca diante do Senhor e ele vai ajudar, né? Aí o Senhor diz pra gente, aí talvez você tá do outro lado, ou que vai ouvir isso aí, vai dizer assim, Fabiana, você não sabe quanta luta eu tenho enfrentado, queridos. Eu não tô aqui pra dizer que você não tá enfrentando luta, porque eu também estou enfrentando luta. Estou enfrentando desafios constantes, né? A ansiedade muitas vezes quer invadir, porque ela vem de fora, né? Mas aí a gente com a palavra vai combatendo, à medida que a gente vai crescendo em Deus. O Espírito Santo pega junto, a gente considera, ele ajuda a gente. Então, assim, cada um, se fosse abrir aqui para cada um falar, cada um está enfrentando luta. Se não estiver enfrentando luta, tem algo estranho, né? Porque todo mundo enfrenta dificuldades. Agora, a gente não pode deixar que as dificuldades engulam a gente, ou tome partido de tudo para a gente não conseguir enxergar a solução, entende? E esse cuidado que a gente tem. Aí o Senhor diz aqui, olha, em Mateus 11, 28, vê. Vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Talvez você está carregando uma carga que não é sua. Sabe? O Senhor diz pra gente que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave. Então, se você estiver carregando algo que você não está conseguindo, você está fazendo da forma errada. Você não está colocando e despejando a situação diante do Senhor, colocando diante dele. Ele sim pode mudar todas as circunstâncias. Ele sim pode nos dar ferramentas, né, em sua palavra para a gente suportar, para a gente vencer, para a gente mudar a circunstância. Porque a gente colocando ele na frente, ele vai nos ajudando a encarar tudo, né, toda dificuldade. E ele fala, né, que o fardo dele é leve, que o jugo é suave. Se você depois abrir lá em Mateus 11:30, você vai ver, aqui diz, né? Olha aqui o 30, ó, pois meu jugo é bom e a minha carga é leve. Em algumas versões, o fardo é leve, meu jugo é suave. Agora, se a gente começar a carregar um jugo que não é nosso, com certeza precisamos fazer uma análise da nossa vida, da nossa postura. Que o erro não está em Deus, está na gente. Não é verdade? E a gente precisa aprender de Deus cada vez mais.
né? Para que a gente não fique preso a esses sentimentos, a essas emoções que nos paralisam. Queridos, eu já conheci pessoas que paralisaram de tudo na vida porque deixaram a ansiedade tomar conta e não encontrava força, não conseguia enxergar, por mais pessoas que dissessem assim: acorda, presta atenção, não fica ansioso, confia. E parece que é uma coisa, né? Muitas vezes você até quer acreditar e a circunstância ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando para tentar roubar o teu foco da fé, o teu foco de Deus, sabe? Acontece isso com todo mundo. Mas se a gente estiver bem, né, alicerçado nessa palavra, buscando cada dia, meditando, olha, eu vou dizer algo para vocês. Não deixa para buscar o Senhor quando tu estiver acochado, sabe? Não. A gente tem que ter essa prática constante, se fortalecendo, aprendendo das armas que Ele deixou para as nossas vidas. Porque quando o problema vier, a gente vai ter, assim, mais força para superar, sabe? Para romper. Porque a gente já vive numa vida de busca, uma vida de oração, uma vida de fé, uma vida de crescimento. Mesmo buscando, não quer dizer que vai ter momentos que a gente vai desfalecer. Vai, claro, a gente é humano, queridos. Mas a busca nos ajuda, sabe? A busca vai, cada vez mais que a gente lê essa palavra, mais a gente vai ficando forte. Mas a gente vai acreditando, mas os olhos da gente vão se tornando mais abertos. Mas a sabedoria de Deus vai fluindo sobre as nossas vidas. E vai tomando pouso, sabe? E vai nos ajudando, vai nos ajudando. E a gente vai crescendo cada vez mais. Porque a gente vai estar ali sendo instruído pelo maior professor da vida, que é o Espírito Santo, que Ele habita dentro de nós. É por isso que a gente tem que ter essa convicção que a gente não está só. Nós nunca ficaremos só. E a gente vai cada dia mais aprender a superar, sabe? Superar toda e qualquer dificuldade, juntamente com o Espírito. É por isso que Ele instiga cada dia mais. Amém, Aninha? Paz, minha amada. Você é uma guerreira do Senhor. Paz do Senhor, boa noite. Então, é por isso que é importante, sabe? A gente sempre avançar, não deixar nada paralisar a gente. Seja qual for o problema e a área que aí você esteja enfrentando. Vamos confiar com quem estamos. A gente não está só, né? A gente não está sozinhos. A gente está... Aí como a gente leu lá em Filipenses 4, do 6 ao 7, né? Aí a gente sabe, né, que a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração, a nossa alma, o nosso pensamento em Cristo Jesus. Mas ela só vai guardar se a gente fizer algo, sabia? Aí a gente vai lá para o 8, Filipenses 4, 8. Se eu meditar no que é bom, aí diz aqui, ó, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Essa é a parte da gente, entende? Primeiro o Senhor instrui para que a gente não fique ansiosos com coisa alguma, coloca diante dele, né? Através de orações, de súplicas, de ações de graça. Aí quando a gente coloca diante do Senhor, em meio à circunstância, em meio à aflição, é a paz que está disponível só em Deus. Essa paz não é essa paz que o mundo oferece, não, que é a falsa. É a paz verdadeira, que flui, que ultrapassa todo entendimento. Ela vai guardar. Agora, para ela guardar, eu preciso ter uma prática de colocar na minha mente, meditação na minha mente, na minha alma, isso que nós acabamos de ler, né? Isso mesmo, Aninha, a esperança é no Senhor, é verdade. Só nele, amada, só nele. Então é necessário a gente colocar na nossa mente tudo que é honesto, tudo que é justo, não ficar meditando em coisa ruim, não ficar colocando palavras que não condiz na nossa alma, porque senão a gente não vai conseguir receber a paz que já está liberada pelo Senhor para nós
que vai exceder o nosso entendimento. Porque a gente está meditando no que não convém. A gente termina impedindo de perceber o que está disponível para a gente, que é a paz que excede todo entendimento, que é a proteção do nosso Senhor, os cuidados dele, entende? Então tem a nossa parte, é necessário. E o Senhor diz para a gente aqui no 13, tudo posso naquele que me fortalece. Em Deus a gente pode todas as coisas, mas a gente precisa conhecer o que o Senhor ensina para nós. Porque senão como é que a gente vai superar? Ele não vai saber lutar. Na hora da adversidade vai tomar conta o problema. E a gente não vai ter fôlego, a gente não vai ter força para a gente sair desse problema. Mas glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor, que a gente está aqui para aprender e ficar sensível à voz do Senhor, à voz do Espírito, porque Ele sempre traz a gente para meditar, né? Então, queridos, eu quero instigar não só em mim, na minha vida, né? O cuidado, se você já está tendo cuidado com relação à ansiedade, que nós possamos ter mais cuidado ainda, não deixar que a ansiedade domine e tome conta, né? E se está pesado, coloca diante do Senhor. Entrega ao Senhor. Porque o fardo dele é leve, como diz lá em Mateus 11:30. O jugo dele é suave. Se está pesado, queridos, é porque estamos carregando algo que não é nosso. Vamos colocar diante dele, né? Ele falou que a gente não vai conseguir mudar nada permitir que a ansiedade tome conta. Não é verdade? Ele já falou com a gente. E ele disse para a gente lançar diante dele toda a nossa ansiedade, que ele tem cuidado de nós. E ele vai continuar cuidando. Ele não é um pai mentiroso, né? Aí ele diz que a gente colocando tudo diante dele. Aí ele fala aqui no Filipenses 4:19. Mas o meu Deus, o seu Deus, o nosso Pai, Ele suprirá todas as nossas necessidades em conformidade com a sua gloriosa riqueza em Jesus. Algumas versões dizem assim, mas o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Né? Muda algumas versões. E quando ele diz que supre, ele não é mentiroso, ele vai suprir. Vai. Paz do Senhor, Carlinha. Tás bem, meu amor? Boa noite. Isso é outra guerreira, viu? Oh, glória. Amém. Nos abençoe, minha amiga. E o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Nós estamos falando aqui, Carlinha, sobre ansiedade. Para a gente aprender com Deus, a gente dominar. E Ele nessa noite diz a gente a todo momento, né? Que a gente não andeis ansiosos por coisa alguma, seja o que for, seja o que eu e você tem para resolver. Não deixa tomar conta. Não permita que essa ansiedade impeça o nosso Deus de trabalhar na nossa vida. Porque é isso que ela faz. Enquanto eu e você fica ansioso, a gente impede do Senhor tratar, do Senhor mostrar, porque a gente não vai estar sensível olhando para Ele, porque a ansiedade tomou conta. Tomou toda vez. E nesta noite ele ensinou pra gente. Olha, tá vendo, Carlinha? Carlinha disse que o filho dela foi pro médico. E o médico falou que a ansiedade é verdade. Eu até falei aqui, Carlinha, você entrou agora, depois você volta para assistir. Eu trabalhei com quase 3.000 pessoas. E muitas vezes eu era chamada numa sala, né, pra conversar, pra entender. E através de ansiedade, muita gente ficava sem fôlego, o coração começava a acelerar, começava a tremer, porque o papel da ansiedade faz isso, e se não tratar, se não dominar isso, aí vai surgindo depressões, porque depressão é o acúmulo de informações erradas na mente. Então a gente não pode permitir isso. Se a nossa mente for renovada constantemente com a palavra, a gente não vai permitir que esse sintoma que está travando tantas pessoas, que está acabando com tantas pessoas, impeça. Paz, Suzy, paz do Senhor, minha amada. Boa noite. Tudo bem com você? Estamos tratando aqui sobre um tema, né? Sobre ansiedade. Deixa eu até fixar também o nome.
né? E o Senhor tem tratado aqui com a gente, né, de termos o cuidado, termos esse cuidado, sabe? De ansiedade não tomar conta, porque ela começa a afetar todo o corpo. Aí veja o exemplo aí de Carlinha. Ela entrou agora, ela nem viu que a gente comentou. O filho dela foi, ó, ele levou para o médico e o médico disse, ele tá com ansiedade. Aí começa palpitações, o coração começa a acelerar, aí fica boca seca, a pessoa fica aflito. E se não tratar, se não pedir domínio sobre isso, olha, ansiedade, Suzy falando, tá vendo, Suzy? É verdade, a gente tá falando, a gente falou vários versículos, querida. Depois você que entrou agora, você volte para assistir, que o Senhor falou com a gente pontos importantes. Tem vários outros pontos, mas ele falou com a gente pontos muito importantes, né? Que eu até coloquei, eu até coloquei o versículo, né, que a gente iniciou, que foi Filipenses 4, 6 e 7, que o Senhor diz pra gente não andar ansioso com coisa alguma. Eu atendi várias pessoas, eu até disse, gente, olha, eu não sou psicóloga não, mas como, né, a gente lê muito, a gente tem as instruções do Senhor, o Espírito Santo vai e age através da gente, né, com um diálogo, conversando, dando força. Mas eram muitas pessoas, ficava sem fôlego, que a gente tentava tranquilizar. Entendeu? Que a pessoa pensou que ia morrer e pode levar uma vida. Uma crise de ansiedade profunda ali pode fazer a pessoa morrer. É verdade. É verdade, isso é um sintoma terrível. Sabe? E a gente precisa aprender a lutar com esses tipos de coisas. Não deixar quando ela tentar invadir a gente, opa, combater. E só existe uma forma da gente combater. Em Deus. Somente. Como, Fabiana? Em Deus. Estudando a palavra. Por isso que ele já falou em Filipenses 4, 6 e 7. Ele falou pra gente em 1 Pedro 5, 7. A gente pegou um exemplo de Davi, lá no Salmo 94, 19, quando ele tratou, né, que a ansiedade tomou conta de todo o corpo dele, mas que o Senhor agiu. Entendeu? O Senhor falou também ali em Lucas 12, do 25 ao 26, porque se a gente se preocupar, a gente não vai acrescentar uma situação que seja. A gente não vai conseguir. Então não adianta deixar isso dominar. Vai surgir sempre pelas situações que a gente enfrenta, pelas dificuldades que a gente passa, pelos problemas que surgem, porque eu também tenho, né? Uma vez, eu vou dar um exemplo para vocês. Foi uma vez na minha vida. Poucos segundos, eu tirei meus olhos assim, de estar meditando na palavra, porque eu venho aprendendo isso, né? Renovamente, busca a palavra, que a gente escuta muito, eu vou muito para a igreja, glória a Deus pela minha igreja, que tem culto todos os dias, né? Então, a gente escuta muito, é não muito ouvir, o que é que eu estou ouvindo, entendeu? Então, é aquilo que vai me auxiliar. Então, se eu estou ouvindo muito a palavra vai me ajudar. Eu orando, meditando, buscando, fazendo leituras da palavra. E uma vez, assim, frações de segundo, eu disse, meu Deus, aí parei, e agora? O que é que vai ser? Eu não vou conseguir. E agora? Meu Deus, aí aquilo foi tomando uma proporção dentro de mim, a minha mente. Por segundos, eu deixei ali, né? Meditar naquilo. Quando eu dei por mim, eu já estava ficando com o corpo todo fragilizado. Sem força. Eu digo, tá repreendido em nome de Jesus. Eu disse, não. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós lemos hoje, né? Em Filipenses 3:10. Não, esse problema tá aí, mas ele vai ter que sair da minha frente, porque maior é o que está comigo. Eu comecei a declarar a palavra, mas minha gente, foi frações de segundos. Imagine se eu ficar com a mente todo momento pensando no problema que eu estou vivenciando. Ele vai matar a gente. E o diabo se aproveita disso para lançar dados inflamados do maligno dele, para fazer com que eu e você tire o foco de fé, tire o foco de Jesus. E a gente começa com pensamentos errados. E nós lemos hoje em Filipenses 4:8. Né, para que a paz, que excede todo entendimento, flua sobre as nossas vidas, tem algo a gente a fazer. O que é que a gente vai fazer? É meditar no que é bom, no que é puro, no que é amável. Nós lemos também em Filipenses 4:8. Entende? Então isso é uma luta constante de busca, de leitura. Porque senão, queridos, o problema, olha, engole. E o diabo, ele só tem uma forma de tentar destruir nossas vidas, porque a gente sabe que o papel dele é matar, roubar e destruir. Né? Ele tem sede pela vida das pessoas que têm Jesus.
né? Os que estão já no meio dele, fazendo tudo que ele manda, já são deles. Mas quem não está ali, né, mais servindo a ele, nem obedecendo a ele, ele tem sede de tragar. Não é verdade? E como você falou, Suzy, você teve uma crise, veja. Então, minha amada, olha, escuta em nome de Jesus esse live desde o começo. Comece a trabalhar, lê várias vezes esses versículos. Porque o Senhor vai tratar contigo como está tratando comigo, como tratou com todos que aqui estão e as pessoas que vão ouvir também. Entende? Não deixar isso, vá romper com isso. Agora você precisa alimentar sua alma com coisa boa. Com pensamentos positivos, com coisas da palavra. Para você, rejeitar tudo que vier contrário. Porque aqui, queridos, se a gente deixar ter pouso, palavra negativa, daqui a pouco a gente não tem força de sair do canto. Não quer ir para canto nenhum. Não quer sair da cama. Não tem prazer de nada. Só pensando coisa negativa. É por isso que a gente tem que romper. Surgiu um problema, resolve. Vai adiante, sabe? Deixa para trás e vamos avançando, avançando, avançando. Porque senão esse problema, essa meditação desse problema vai tomar conta da vida da gente. Sabe? E vai impedir a gente de receber da parte de Deus, crescer nele. E a gente não vai conseguir ver a ação de Deus sobre as nossas vidas, porque a gente está tão focado no problema que a gente está afundando. Aí o diabo diz, opa, estão afundando. Daqui a pouco quer botar uma tampa e desfalecer nossa vida por completo. Mas glória a Deus que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nesta noite ele traz a mim e a você que a gente precisa buscar a sua palavra. E a Bíblia diz lá, queridos, em Hebreus 4:12, que a palavra dele é viva e eficaz. Anota para você ler. Ela é poderosa para mudar tudo. À medida que eu desejo, que eu leio ela, que eu medito, que eu oro, que eu coloco diante do Senhor, aí o poder do Senhor, porque ele vela pela palavra dele para cumprir. Sabe, quando a gente começa a orar, Pai, graças te dou, porque a tua palavra me garante vitória. Obrigada, Senhor, porque eu não estou só, você está comigo, esse problema está aí. Ele não é que você vai fingir que não existe o problema existe. Mas maior do que esse problema, Senhor, é o Senhor comigo. E o Senhor vai me ajudar a romper com essas dificuldades, com essas circunstâncias, com esse problema vai ter que cessar. E a gente começa a declarar a palavra, começa a falar a palavra, e ela é tão poderosa que ela muda as circunstâncias quando menos a gente espera. Olha, Hebreus 4:12, porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar ao ponto de dividir, aleluia, alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenção da mente. Aleluia, isso é o poder da palavra do nosso Pai, e a gente tem ela disponível, queridos. Ela está disponível para nossas vidas aqui. Olha, ela fechada não serve de nada. Mas ela aberta, lida, estudada, meditada, praticada, orada, confiada. Ela faz a coisa acontecer. E Jeremias diz que ele vela pela palavra dele para cumprir. Oh, glória a Deus. E é assim. Então eu não posso orar, eu não posso falar dessa palavra se eu não conhecer esta palavra. E como é que eu vou conhecer o Pai que eu tenho se eu não me familiarizar com a palavra dele? Porque ele é a verdadeira palavra. Sabe? E nesta noite o Senhor diz, ei, filhos e filhas, meus filhos, se você está ansioso nesta noite, aleluia, né? Nesta noite eu quero tratar com o seu coração. Pega essa ansiedade, joga dentro do lixo, confia no Pai que você tem. Eu tô com você, você não está só, eu vou ajudar você a romper e todo e qualquer sintoma vai cair por terra em nome de Jesus. Que esta palavra possa fortalecer o teu coração como tem fortalecido o meu. Olha, aí o Senhor diz lá em Jeremias 33:3, invoca-me, oh glória, e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabem. Olha, só se invoca alguém que crê nesse alguém. Se a gente crê, se a gente invoca, a gente está tendo momento com ele, a gente está tendo comunhão com ele. Quando a gente invoca ele, vai responder para a gente tudo que a gente precisa.
sabe? Ele vai ajudando, vai mostrando as ferramentas, vai mostrando cada vez mais a força, vai dizendo, ó, filhos e filhas, eu tô com vocês, eu não deixo vocês só, sabe? Não, ele é poderoso e nesta noite ele tá tratando conosco. Você vê, do nada a gente falando de um tema, entrou uma jovem aqui, né, Suzy, ela falou que ela teve uma crise que quase morre. Então, Suzy, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida que toda essa ansiedade que tem invadido tua mente, ela pare e cesse pelo poderoso nome de Jesus, que você seja coberta com o sangue dele. E que toda ansiedade bate em retirada, mas também faça a sua parte, querida. Busque a palavra. Busque, acredite, você pode todas as coisas nele. Você não está sozinha. Também digo para o teu filho, Carlinha, conversa com ele e diz que ele abra o coração, confie no Senhor. Que toda essa ansiedade que invadiu o coração dele vai bater em retirada. O coração que eu falo é a mente. Que todos esses problemas eles vão ter que sair da frente quando ele colocar diante do Senhor Todo-Poderoso. Sabe quantas pessoas vão ver essa live e estão passando por problemas de ansiedade? Quantas pessoas? Até quem não entrou, quem não vai ver, e o mundo todo está empestado de pessoas que estão ansiosas pelo dia da manhã. Queridos, a gente não vai mover nada. O dia da manhã pertence ao nosso rei. E o dia de amanhã ele está lá para cuidar dos filhos. Queridos, quantos problemas a gente vai enfrentar. Mas quando a gente está guardado diante do Pai que a gente tem, a confiança que a gente tem nele, e essa confiança ela pode aumentar cada dia mais à medida que eu conhecê-lo. E eu só vou conhecê-lo aqui na palavra. Lendo, desejando, orando. Aí o Senhor diz aqui, mais uma vez, em Jeremias. Jeremias 17:10. Olha, eu e Yahvé, o Senhor, sondo profundamente a tua mente. Examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. O Senhor sonda o mais íntimo do nosso coração. Ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Sabe por quê? Porque foi Ele que nos formou. É Ele que cuida da gente. É Ele que nos ajuda. É Ele que nos proporciona vida. É Ele que nos ajuda a cada dificuldade. Agora, para isso, a gente precisa meditar na palavra de Deus constantemente. Porque senão o problema toma conta. E a gente não vai ter força. Olha, você que deixou de congregar, você que deixou de ir para uma igreja, faça isso não. A gente indo para a igreja constantemente, estudando em casa, a gente está passivo a passar, a enfrentar lutas que o diabo lança. E se a gente não estiver bem alicerçado de busca na igreja, em casa, a gente desfalece. Quanto mais quem não vai ouvir a palavra. Não, queridos, mude disso. Olha, não te preocupa com pessoas. Vai para a casa do Senhor para tu aprender da palavra. Se você entrou ali por conta de Deus, Deus continua ali. Entende? Não vai focar em pessoas, porque pessoas falham. Pessoas nos decepcionam. Mas a gente não tem que focar nisso não, porque se a gente colocar nossos cuidados em pessoas, em objetos, a gente vai se frustrar. Mas se a gente colocar diante de Deus, confiar nele, se fortalecer nele, os problemas até vão vir, claro. Mas eles não vão ter domínio sobre nós, porque a gente não está só. A gente está com o autor da vida, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inimigo das nossas almas, né? Ontem, se você não assistiu a live de ontem, assista. Foi tremenda. A live de ontem, o Senhor tratou conosco, foi poderosa. Siga a gente aqui no Instagram, procure a gente também no YouTube, eu tenho colocado no Stories. Lá tem várias ministrações simples, mas que eu tenho certeza que vai tocar no seu coração, porque o Espírito Santo sabe conduzir tudo, né, para nos auxiliar e nos ajudar. E aqui no Instagram também tem várias ministrações que vão nos ajudar. Você
aprende, eu aprendo também. Porque quando eu estou falando, eu estou aprendendo também. E a gente ajuda outras vidas. Compartilha para outras pessoas ouvirem também. Né? Não deixa que nada te pare. Não deixe que nada frustre sua vida. Não permita. Né? Então que nesta noite, tudo que nós falamos aqui, né, que veio do coração do Pai, eu tenho certeza que o Senhor tratou conosco. E vamos superar. A gente vai dar continuidade, vai ter mais, né, momentos que o Senhor vai tratar conosco. Né? E Ele falou poderosamente ao nosso coração nesta noite, para que a gente entenda que é o maior inimigo das nossas almas. É a falta de conhecimento, como eu falei ontem. Quando a gente não tem conhecimento de algo, a gente perece. Porque se a gente não tem conhecimento, a gente não está se fortalecendo. A gente está vulnerável para o inimigo trabalhar, para ele lançar as setas deles. E a única forma que ele tem de impedir a gente de avançar é a gente dando brechas a ele, dando legalidade. Porque à medida que eu não busco, que eu não desejo, que eu não tenho conhecimento, eu estou deixando as portas abertas para ele trabalhar. Porque o Senhor, a todo momento, deixou toda a sua palavra para nos auxiliar e nos ajudar, além do Espírito Santo que habita em nós. Né? E glória a Deus pela vida de cada um de vocês. O meu desejo é que o Senhor alcance a sua vida cada vez mais. Que você deseje conhecer a sua palavra. Que essa palavra é o que eu digo, Senhor, eu quero que a tua palavra enraize no meu ser. De uma forma que ela não tenha mais como sair de forma nenhuma. Porque algo enraizado é algo bem alicerçado. E é esse o desejo que eu tenho no meu coração. Mas para isso, Deus não vai fazer a parte dele só, não. Eu preciso fazer a minha, que é estudar, que é ler, que é meditar, que é ouvir, orar. Né, me reservar, né, entendeu? Buscar o Senhor, praticar aquilo que eu tenho aprendido. Aí o Senhor diz assim, não, ela está fazendo a parte dela, então eu vou ajudar cada vez mais. E não é diferente com você. Né? Então que nesta noite, sobre este tema, né, o Senhor possa falar poderoso ao seu coração. Que se você escute novamente o começo da live, foi meio trabalhoso hoje, né? 4 vezes caiu. A primeira caiu, não, eu que bati aqui, ela saiu. Mas 3 vezes a live caindo. Mas glória a Deus que ela segurou. E você pôde entrar. E você pôde ouvir. E contemplar essas instruções do Espírito Santo para nossas vidas nesta noite. E você que está chegando aí, onde você mora, do outro lado. Essa live está chegando, não está chegando à toa não, queridos. Não, nada chega à toa nas nossas vidas. É o Senhor querendo tratar com você, como está tratando comigo e tratando com quem estava online. Abre o teu coração, deseja, que maior interessado em mudar a tua vida é o Senhor. É o nosso Pai. Né? Anota, lê novamente e vai meditando. E fica atento, porque cada vez que a gente se reúne aqui, a gente vai aprender junto. Eu estou aprendendo com vocês. Estou desejando, o Espírito Santo vai dando, vai nos ajudando e a gente vai crescendo na graça e no conhecimento dessas verdades. E a gente vai superando. Amém? Então que você fique ligadinho aí. Quando eu entrar, fique atento, entre, considere. Se você não puder ficar até o final, mas pelo menos você vê, anota. Quando você chegar, você vai ouvir, porque vai ficar gravado em nome de Jesus. E a gente vai... Olha, geralmente quando eu faço, depois eu escuto novamente. E quando eu escuto de novo, menina, eu vou tendo mais revelação, porque o Espírito Santo vai, né, vai dando mais, eu vou anotando, vai vindo mais coisas. E é assim que a palavra de Deus faz. Entende? E é a mesma coisa com você. Basta considerarmos. Amém? Então eu instigo você a meditar, continuar meditando, confiando. Não foca nesse problema. Para de meditar nesses problemas. Confia no Pai que tu tens. E se familiariza com essa palavra, porque essa palavra vai te ajudar a romper, a vencer com toda e qualquer dificuldade, amém? Em nome de Jesus. E eu louvo a Deus por sua vida. E eu creio que mudanças estão chegando para a glória de Deus na sua vida e na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Seja ricamente abençoado na prática da palavra. E que sua vida não vai ser a mesma se você considerar o que o Espírito Santo trouxe para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Continue firmados aí em Deus, perseverantes, e que todo o mal saia da vida de vocês em nome de Jesus. E até a próxima. É muito bom estar com vocês, tá? A gente lendo um pouco, mesmo que seja uma meditação rápida, mas é muito
gratificante poder estarmos aqui aprendendo juntos. Para a glória de Deus, amém? Fica ligadinho e até a próxima. Amanhã a gente, se Deus assim permitir, estaremos de volta aqui. E nessa peleja, né? Que o Instagram tá caindo direto. Meu Pai. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Tchau.